Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A OTAN pede para que Vladimir Putin pare imediatamente com a guerra na Ucrânia e afirma que o que vemos hoje é um perigo nuclear após a Rússia assumir o controle de uma usina ucraniana. Os reatores da usina nuclear de Zaporizhia não sofreram danos e não houve vazamento de material radioativo depois de um projétil atingir um prédio próximo durante a noite. O incêndio nas instalações da usina nuclear ucraniana de Zaporizhia, a maior da Europa, durante a invasão russa à Ucrânia, aprofundou o temor do mundo pelas consequências da guerra no leste europeu. São 15 usinas nucleares em operação atualmente na Ucrânia, porque as 4 usinas de Chernobyl elas já foram desativadas, estão em processo de descomissionamento, embora lá tenha material radioativo. Então tem atualmente 15 em operação e elas estão localizadas em 4 sítios diferentes. Se ele se rompe e há um dano ao reator nuclear, todo o material radioativo que é produzido nas usinas nucleares, ele vai para o meio ambiente. Você citou a Suécia e no acidente de Chernobyl, a nuvem radioativa atingiu também a Finlândia, que está a milhares de quilômetros distante da usina de Chernobyl. Se por um lado, a Ucrânia tem metade da produção de energia vinda de usinas nucleares, de outro, a Rússia possui o maior arsenal nuclear do planeta. Isso se soma ao fato da Rússia ter quase metade das ogivas nucleares do mundo, aproximadamente 6.200, o que representa quase metade do total existente. A ameaça das armas nucleares ela está presente já antes do começo da guerra, né? Quando os russos, já em dezembro, mandam uma proposta de um tratado com os Estados Unidos prevendo a neutralidade da Ucrânia e dizendo que a Rússia, por ser uma potência nuclear, caso as suas demandas não fossem aceitas e caso a Rússia entrasse em conflito com aliados ocidentais, a opção poderia envolver armamentos nucleares. Isso seria uma guerra sem vencedores. A ameaça nuclear que assombrou as gerações que viveram a Guerra Fria ganha agora novos contornos. Mas qual o tamanho do risco real de um conflito como este em território ucraniano? É o que buscamos responder neste episódio. O Item Mais recebe nessa primeira parte, nesse primeiro bloco, o Edilson Crema. Ele é professor titular do Instituto de Física da USP. Professor Edilson, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Boa tarde, Carol. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de discutir e tentar esclarecer os ouvintes sobre os riscos de acidentes nucleares nesse conflito insano que remeteu a humanidade aos seus primórdios mais sombrios. É um temor mundial, professor, principalmente depois do episódio envolvendo a usina de Zaporizhia, a maior da Europa. Professor, para começarmos esse nosso bate-papo, vamos destacar a importância da energia nuclear para a Ucrânia. Qual que é o tamanho da dependência do país quando o assunto é energia nuclear? A Ucrânia tem uma particularidade com relação aos países da Europa do Leste, porque, para você ter uma ideia, a Rússia, toda poderosa, possui 31 reatores atualmente e possui 140 milhões de habitantes. E apenas 21% da sua energia é produzida pela energia nuclear e utiliza muito carvão. A Ucrânia, por sua vez, um país de 40 milhões de habitantes, possui 15 reatores nucleares, a metade. E então ela produz 55% da sua energia, da sua eletricidade, é de origem nuclear. Então, para a Ucrânia, os reatores são fundamentais. E, é claro, além dos reatores, ela é muito dependente do carvão importado da Rússia, principalmente. 70% do seu carvão é importado da Rússia, que foi maldosamente cortado em novembro do ano passado, no início do inverno. O Putin cortou a exportação de carvão para a Ucrânia, numa maldade inominável, né? Então, a importância da energia nuclear para a Ucrânia é fundamental. 55% hoje da sua energia
é de origem nuclear. E o que explica a tamanha dependência da energia nuclear, professor? Esses reatores todos foram construídos na década de 80, ainda antes da dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A dispersão desses reatores pela Ucrânia provavelmente era uma política do governo soviético de colocar reatores nas regiões mais densamente populadas. Então, por exemplo, todo o sul da Ucrânia, Odessa, Mariupol, eles são alimentados pela usina que acabou de ser bombardeada. E os outros são colocados perto de Kiev, perto de Lviv, ou seja, regiões densamente populadas, né? Então, eu acredito que tenha sido uma política do governo soviético, não ucraniano. Professor, para quem está nos acompanhando, não sei se é possível de uma forma muito didática a gente trazer essa explicação, mas como é que funciona uma usina nuclear e quais são os mecanismos que garantem a segurança do funcionamento dessas instalações? Essa realmente é uma questão muito atual, porque exatamente nesse momento que a humanidade está perdendo uma guerra pela destruição do planeta, que ela mesma provocou, inúmeros países estão projetando novas usinas nucleares para substituir os combustíveis fósseis. A França, por exemplo, está pretendendo construir 8 novos reatores. É um tema muito atual e é importante que a gente possa, de uma certa maneira, esclarecer os ouvintes, esclarecer a sociedade sobre os perigos, né, como funciona e quais os perigos inerentes a esse tipo de energia. Então, a pergunta é muito interessante e, para que a gente entenda os riscos de uma central nuclear, nós precisamos entender o princípio básico de funcionamento, que é a fissão nuclear, né, que é um processo em que um núcleo grande, por exemplo, o urânio-235, quando ele absorve um nêutron, por exemplo, uma partícula neutra, ele se quebra em dois outros núcleos menores e a grande novidade desse processo é que esses dois núcleos mais leves, menores, eles têm massa menor do que a massa inicial. Então, sobrou um pouco de massa. O que acontece com ela? Se a gente usa a equação do Einstein, E igual a mc2, a famosa, a gente observa que nesse processo, há a liberação de uma quantidade monumental de energia. Então, esse processo de fissão, se você tiver um grande número de núcleos grandes, e se você conseguir quebrá-los, você pode obter daí uma grande quantidade de energia. Mas quais são os riscos desse processo, professor? Quando o processo ocorre, 2 outras partículas são produzidas, 2 nêutrons. E esses nêutrons, por sua vez, provocam de novo outras reações de fissão. Então, isso vai provocar o quê? Uma reação em cadeia que não tem fim. Enquanto existir núcleos grandes, isso é, vamos dizer, o coração de uma bomba nuclear, assim como é o coração de uma usina nuclear, de uma planta nuclear. Então, veja, quais são os problemas envolvidos nisso? Essa energia toda faz o quê? Faz aquecer enormemente a região onde estão ocorrendo as reações. Então, essa região precisa ser refrigerada. Além disso, essas partículas, para que elas produzam essa reação em cadeia, elas precisam ser desaceleradas, elas precisam ter baixa velocidade. O que se usa para fazer isso? Chernobyl utilizava grafite, carbono para fazer isso, com água para refrigerar. E esse foi o grande problema lá de Chernobyl, que o grafite se incendeia numa temperatura muito elevada e, quando se perde o controle da usina, o grafite se incendiou e pegou fogo e explodiu. A temperatura no núcleo de Chernobyl chegou a 4.600 graus, que é aproximadamente a temperatura na superfície do Sol. Então, como eles não tinham sistemas de controle apropriados e não tinham sistema de armazenamento, de confinamento apropriado, foi aquele desastre que nós conhecemos. Tanto que o mundo busca nesse momento fontes renováveis, fontes limpas de energia. Professor, os riscos que o senhor citava há pouco ficam ainda mais evidentes, potencializados por conta desses bombardeios? Qual que é o risco que o mundo sofre nesse momento diante de uma guerra num país que é repleto de usinas nucleares? Realmente é um problema gravíssimo, porque essa é a primeira guerra de grandes proporções que acontece numa região como essa que você descreveu. Não são só as centrais nucleares, eles têm inúmeros centros e depósitos de lixo nuclear. Essas regiões também são muito perigosas. Então, vejam, para entender um pouquinho o que poderia acontecer no caso de um acidente, a gente poderia recordar um pouco o Chernobyl. Veja, Chernobyl, vão completar 36 anos em 25 de abril, ele espalhou na atmosfera 28 toneladas de material radioativo, contendo
toda sorte de núcleos perigosíssimos, iodo, césio, o famoso césio lá de Goiânia, urânio, plutônio, gases, tudo que há de ruim. Esses gases e aerosóis foram detectados em praticamente todos os países da Europa. E até no Oriente foi detectado um pouco de radiação proveniente de Chernobyl. O solo no entorno de Chernobyl está contaminado pelos próximos milhares de anos. O plutônio. Plutônio tem 24 mil anos de vida média. Metade do césio 137, que foi produzido na explosão, ele ainda está depositado nas árvores, no solo. Por quê? Porque a vida média do césio é de 30 anos. Professor, eu vou até lhe interromper para a gente explicar exatamente quais são os riscos quando o senhor fala desses componentes químicos que eles estão presentes na natureza, o que isso representa em termos de sobrevida, não só humana, mas também do próprio meio ambiente, quais são os danos? O que acontece? O césio, por exemplo, esses elementos radioativos, qual que é o mal que eles produzem? Eles emitem radiações de alta energia. Por exemplo, o iodo é absorvido do nosso corpo e vai diretamente para a tireoide. E essa radiação vai fazer o quê? Vai produzir câncer naquelas regiões. O césio, então, é muitíssimo perigoso. Você se lembra um pouco? Uma pequena quantidade de césio em Goiânia provocou um acidente imenso. Então, ele produz câncer de pele, câncer de vários órgãos do corpo. Esses elementos são absorvidos pela natureza e os animais se alimentam disso, né? Então, por muitos anos, o leite produzido naquela região, os alimentos, não se podia tomar água de torneira naquela região. E isso vai continuar ainda por aproximadamente alguns milhares de anos. Nós estamos falando do acidente. Qual foi a causa do acidente lá? Foi uma falha humana, ao contrário do que muita gente pensa. Eles estavam fazendo um teste, o teste saiu de controle e o reator explodiu. Então, veja, isso é uma luz vermelha que se acende para a situação que nós estamos vivendo hoje. A falha humana, no momento delicado de operadores de máquinas tão complicadas, é um elemento fundamental. Ora, outro acidente que também vai nos levar que vai nos remeter à nossa situação de hoje é o de Fukushima. A gente pode dizer, tá bom, Chernobyl era um reator antigo, não tinha sistema de proteção, não tinha sistema de contenção adequado, a radiação se espalhou com grande facilidade. E no caso de Fukushima, em 2011, professor? Fukushima eram reatores eram um dos mais modernos, não é? E o que a gente assistiu? Nós assistimos o derretimento de 3 dos 6 reatores de Fukushima. Nós vimos isso ao vídeo, pela televisão, né? E eles mandaram para o ambiente tanto material quanto de Chernobyl, apesar de eles terem sistema de proteção, sistema de contenção, que não havia em Chernobyl. Então, veja, mas graças a esse sistema de contenção, o acidente não foi maior, porque poderia ter sido 10 vezes pior do que Chernobyl, porque a quantidade de material que eles têm é muito maior do que havia em Chernobyl. Então, veja, qual foi o motivo desse acidente? Foi um desastre natural. As águas do tsunami invadiram o solo da usina e desligaram os motores de água de resfriamento do núcleo. Começou a haver uma grande produção de hidrogênio, o hidrogênio explodiu, as barreiras de contenção não suportaram e jogaram no ambiente uma quantidade monumental de material radioativo. Ora, então veja, nós temos um exemplo de um reator antigo, um reator moderno, com acidentes. Ora, voltando ao nosso caso, a estrutura externa de contenção dos 6 reatores, eles são do tipo VVER, produzidos pela Rússia, pela União Soviética, na verdade, de Zaporina, eles têm uma estrutura externa que talvez resista a bombas e impactos. Esse não é o problema, talvez. Uma bomba pode bater no prédio do reator que ele vai suportar. Eles foram dimensionados para suportar o impacto de um grande avião, de um grande Boeing. Mas os problemas, durante um conflito desse que pode acontecer, quais são? Foi aquilo que nós assistimos em parte. O bombardeio destruiu estruturas de base dos reatores. Ou seja, se houver uma destruição dos motores de água de resfriamento, falta de eletricidade para acionar esses motores e controles da usina, e talvez até a destruição das torres de resfriamento, isso pode ser um grande problema. O outro problema também, que é muito grave, que está preocupando as entidades nucleares do planeta, é a falha humana. Devido ao quê? Devido ao estresse das condições adversas de trabalho dos operadores, né? Eles estão ali trabalhando com tiros lá fora, etc. Então, pode haver
descuidos, pode haver problemas na operação. Então, essas são as principais, vamos dizer, causas que pode haver que me preocupam mais, não é, para acontecer acidente. E o que aconteceria? Nós veríamos de novo Fukushima. Seria Fukushima ali ao lado, e quem seria, no caso, o maior prejudicado? Seria Moscou, que fica pertinho. Então, os russos seriam muito, muito prejudicados com qualquer acidente em Zaporísia. Professor, mundo de olho nos desdobramentos da guerra, principalmente no que se refere à questão das usinas nucleares. Muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais, explicando de uma forma muito clara para a gente como funcionam essas usinas e, claro, quais os impactos e os riscos que estamos, nesse momento, enfrentando. Mais uma vez, obrigada, professor, e até uma próxima oportunidade. Então, muito obrigado pelo convite e boa tarde. Obrigada, até uma próxima. O presidente Vladimir Putin colocou as forças nucleares do país em alerta. Num discurso televisionado, a TV estatal russa transmitiu, Putin ordenou que o comando militar coloque todas as forças de deterrência, o que inclui, gente, armamento nuclear em alerta alto. Num comunicado, a Casa Branca classificou a atitude como mais um passo desnecessário. A Casa Branca ressaltou que Putin subjuga um país menor e sem arsenal atômico e ainda defendeu as medidas da OTAN como necessárias para proteger um Estado soberano que foi invadido sem motivação real. A escalada do conflito na Ucrânia e as ameaças nucleares acenderam o alerta global inédito desde o fim da Guerra Fria. Rússia e Estados Unidos possuem juntos cerca de 90% do arsenal nuclear do mundo. Afinal, nesse momento, há o risco de um embate direto entre potências nucleares? Vamos falar sobre isso agora com a Natana Garcês. Ela é pesquisadora, especialista em relações internacionais. Natana, muito bom te ter conosco aqui no Item Mais. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Carol. Agradeço. Bem, para começar a nossa conversa, Natana, a gente entender sobre esse arsenal nuclear. Como é que ele é distribuído pelo mundo? Estamos falando da Rússia, estamos falando de Estados Unidos, dois players importantes desse conflito que estamos acompanhando no mundo. Qual é a distribuição nesse momento do arsenal nuclear e o quão preocupante é ver potências como Rússia e Estados Unidos envolvidas na guerra da Ucrânia? Atualmente, a Rússia e Estados Unidos, eles concentram cerca de 90% das ogivas nucleares no mundo. Isso significa que dentro dos arsenais de Rússia e Estados Unidos, nós temos cerca de 11 mil ogivas, sendo 6 mil do governo russo e 5.500 em posse do governo norte-americano. É importante lembrar também que elas não são as únicas ogivas no mundo, né? Nós temos cerca de outros 7 países que detêm esse tipo de armamento, como China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Mas, falando especificamente da possibilidade do conflito, a gente vive um momento onde tanto Ucrânia, que deteve armamentos nucleares até 1994. Ela também foi herdeira do arsenal nuclear da União Soviética, até passar por um processo de desarmamento. E a Rússia, os dois países, eles mencionaram possibilidades em relação a esses armamentos nucleares. A Ucrânia, primeiro, ela se posicionou com um interesse em reverter essa política de desarmamento, né, dos últimos 30 anos. Isso gerou, de certa forma, já uma atenção maior da opinião pública mundial e, por sua vez, o governo Putin recentemente colocou, conforme você bem disse, suas armas, sua capacidade militar de uso dual em alerta máximo. Essas armas de uso dual são armamentos capazes tanto de portar armas não nucleares quanto armas nucleares. E isso também gera um olhar de maior atenção em relação a essa possibilidade de conflito. No entanto, a política externa russa, desde a dissolução da União Soviética, é uma política externa nuclear, né, nesse sentido, de utilizar essas armas de forma
a distensionar conflitos. Geralmente, a Rússia ela usa essas armas e a política dela oficial é a de utilizar seu arsenal nuclear como forma de uma diplomacia mais ofensiva e forçar outros países que tenham tensões com o governo russo, né, a não efetuar ameaças de agressão, por exemplo. Então, em última instância, tudo aponta que não haja um conflito nuclear, de fato, e que sim, a Rússia ela colocou essas armas de prontidão justamente como uma aposta na dissuasão por meio da amostra de força. E nós esperamos claramente, né, que essa opção do governo russo em fazer essa manobra militar seja, de fato, uma manobra para dissuasão e não uma ameaça séria. Caso contrário, a gente veria novamente tragédias acontecerem em larga escala. Pois é, Natana, quando Putin coloca as suas armas nucleares de prontidão em alerta máximo, ele eleva a guerra a um outro patamar? Ele não necessariamente eleva a guerra a outro patamar, mas com certeza ele atrai a atenção de outros poderes dentro do sistema internacional para as suas ações. Ele claramente se coloca numa posição onde torna possível um enfrentamento em outro nível, que seria um nível das armas nucleares. Ele deixa isso em aberto quando ele decide fazer esse tipo de manobra. No entanto, a gente espera que isso, novamente, né, seja uma tática de dissuasão para outras nações, como as nações da União Europeia, Estados Unidos e também a nação ucraniana, para dirimir, né, tensões. Caso contrário, caso outras nações decidam elevar os seus níveis de armamento, os níveis de risco em contraposição à política russa, isso certamente vai aumentar ainda mais as tensões naquela região da Eurásia. Natana, estamos falando de armas com um grande potencial destrutivo. O que garante que elas não sejam utilizadas? A comunidade internacional dispõe de regulamentos para evitar o uso massivo delas? Como que é feito esse tipo de controle? Olha, na esfera do direito internacional existe hoje o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP, que é um acordo entre 189 estados soberanos que está em vigor desde 1970. De acordo com o TNP, apenas as nações que testaram bombas atômicas, enfim, armamentos nucleares antes de 1967, teriam o direito de possuir esse tipo de armamento. E aí esses países seriam Estados Unidos, Rússia, que herdou grande parte do arsenal nuclear da União Soviética, Reino Unido, França e China. Segundo o TNP, essas nações, elas, para serem signatárias do tratado, poderiam manter o seu armamento nuclear, porém ele seria proibido o fornecimento dessas bombas e de tecnologia para a fabricação dessas bombas para outros países. Outra exigência que foi estabelecida pelo TNP é que esse arsenal nuclear ele deveria ser reduzido por todos os países signatários do tratado, incluindo as 5 nações que têm esse arsenal. E isso, de fato, tem ocorrido com alguma intensidade, mas uma intensidade mais destacada para países como a África do Sul ou a própria Ucrânia, que, como eu citei, já teve arsenal nuclear, mas desmantelou até entre 1991 e 94. Né? Atualmente, a gente vê um processo de diminuição do número de arsenais, mais modernização desses arsenais, o que, em certa medida, torna as bombas mais destruidoras. E, então, a diminuição desse nível de arsenais ela acaba se contrapondo a essa modernização. Além do TNP, que também não abarca todas as nações que têm arsenais nucleares, já que Índia, Paquistão e Israel não são signatários do tratado e a Coreia do Norte se retirou dele em 2003, a gente tem tido outros esforços na esfera internacional para regulamentar esses arsenais nucleares. Um deles seria o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, que tem sido votado consistentemente na Assembleia Geral das Nações Unidas desde 2018, porém, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido têm votado todo ano, anualmente, contra mais de 100 países que adotam a medida. Por outro lado, também é importante notar que ainda em 2021, tanto Estados Unidos quanto Rússia, eles anunciaram uma extensão de 5 anos em um tratado bilateral que eles têm, que visa controlar as armas nucleares de alcance médio
e que, segundo os dois governos, né, em anúncio oficial, tornaria o mundo mais seguro e reduziria a corrida armamentista e os riscos de guerra que a gente tem visto nessas duas últimas semanas, que não é bem assim que acontece, né, já que a gente está vendo uma nova tensão e armas nucleares envolvidas dentro do debate. Pois é, armas nucleares envolvidas no debate, Natana, isso evidentemente causa uma apreensão no mundo. Há pouco você falava, acredito que dificilmente Putin utilizará esse armamento. O mundo também a enxerga dessa forma? Quais são os riscos de uma guerra nuclear? Olha, o mundo está enxergando essa possibilidade com apreensão, porque de fato é um assunto que merece apreensão quando é colocado à tona. Dentro da esfera governamental, acredito que exista esse momento e essa avaliação de apreensão, e ao mesmo tempo você tem que, dentro dessa esfera, né, governamental, militar, se preparar para possíveis acontecimentos nucleares. E aí nações que têm armamentos nucleares tendem a ter políticas armamentistas e estratégicas militares já visando possíveis conflitos nucleares, e nações que não têm, de certa forma, ficam um pouco à deriva no meio dessa situação. No entanto, falando para o público geral, é importante mencionar que realmente hoje nada indica que a colocação dessas armas de uso dual em alerta máximo por parte do Putin, do governo Putin, se coloca como uma ameaça real. Isso pode vir a mudar, porque no cenário das relações internacionais tudo pode acontecer, mas a gente não tem visto, enquanto analistas, né, da política internacional e das relações internacionais, posturas de fato como ameaças reais nesse sentido, o que, de certa forma, eu espero que seja um alívio para o telespectador e para o ouvinte nosso. Né? Sem dúvida, Natana. Obrigada por essa conversa mais uma vez aqui no Item Mais, e venha mais vezes conversar conosco. Até uma próxima. Eu agradeço imensamente pelo convite. Obrigada e até a próxima. O Item Mais de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Roberto Rudney. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.